Olá, meus amigos e irmãos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Gotas do Altíssimo. Na primeira parte do Salmo, vimos como Deus cuidou do seu povo, apesar de toda a sua desobediência. Mas apesar de tudo isso, os israelitas se rebelaram contra Deus, pondo Deus à prova, exigindo alimentos, não confiaram no poder e na graça do seu Deus. Deus deu a eles maná, o pão do céu, e bandos de aves caíram em seu acampamento, e comeram até se fartar. Mas diante da infidelidade do povo, Deus os feriu e matou os mais fortes e mais jovens. Porém, essa lição não foi suficiente para eles. Sempre que Deus os castigava, eles se voltavam a Deus, mas seus corações ainda não eram puros. Por isso, Deus encerrou essa geração no deserto, mas não a todos. Em sua infinita misericórdia, Deus permitiu que a nova geração que nasceu no deserto continuasse viva, em busca da terra prometida. Vamos agora acompanhar a segunda parte do Salmo 78, dos versos 17 a 52? Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Atacou Jacó com fogo, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e, pelo seu poder, fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em um repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira, que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou seus prodígios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e não mais conseguiam beber de suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos. E destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos
aos raios. Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira. Não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Oremos. Senhor, relembramos até agora como o povo de Israel foi infiel ao seu Deus. Não permita que sejamos pecadores e murmuradores. Cuida do nosso coração para que ele seja íntegro e voltado a Ti. Que nós sejamos humildes diante da Sua grandeza, sabendo que tudo o que o Senhor fez e faz é perfeito e o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, a todos que estão inscritos neste canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para que sempre que postarmos um novo conteúdo, você seja avisado. Que você tenha um dia abençoado.